com ele. E ouvi uma voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, fala conosco, é o que eu te peço, no nome do teu Filho Jesus. Amém. A igreja pode assentar. Graças a Deus. Irmãos, eu quero falar sobre a vitória dos santos. O texto que nós acabamos de ler, ele descreve passado, presente e futuro. O livro do Apocalipse, ele é um livro tremendamente complexo para estudar, mas quando a gente começa a estudar, vai clareando a nossa visão acerca desta grande revelação. Nesta revelação, nós temos aqui a figura da mulher, do dragão e dos santos. Também temos a figura de Miguel e seus anjos. A mulher é Israel. Esta mulher, ela foi usada, a nação israelita foi usada para que o Messias viesse ao mundo. E Satanás, ele sempre quis ali lutar contra Deus, sempre se opõe a Deus. Ele tentou tragar aquele filho, mas não conseguiu. E esta mulher, no futuro, muito próximo, vai ser perseguida pelo dragão, que é Satanás. Só que no meio dessa grande perseguição está a igreja, estão os santos do Senhor. E para os santos, hoje, Satanás, ele tem um ministério que sempre ele cumpriu, desde os tempos antigos, o ministério da acusação. Satanás, ele acusa os santos. A expressão usada por João é os nossos irmãos. João, crente, ele era judeu, e o judeu, quando aceita Jesus, ele se torna igreja. Da mesma forma, o grego também, quando ele aceita Jesus, se torna a igreja do Senhor. Então ele diz: os nossos irmãos os acusava. Este livro, o Apocalipse, ele foi escrito para contar nada mais, nada menos do que a vitória de Jesus sobre o diabo. É esse o grande tema do livro do Apocalipse, a vitória de Jesus sobre Satanás. E nesse texto nós vemos aqui que vai chegar um momento que vai haver batalha no céu, versículo 7, que Miguel e seus anjos vão lutar contra esse dragão e vão expulsá-lo das regiões celestes. Nesse momento ele tem acesso à região celeste. Essa região celeste a gente pode ver lá no livro de Jó, quando ali Deus estava em uma reunião com os seus filhos e veio Satanás no meio dos filhos de Deus, e ali o diabo se opôs a Jó, se opôs à integridade de Jó, colocou em xeque a integridade daquele homem. E ali, com a permissão divina, nós podemos ver como é o ministério da acusação. Ele acusou a Jó de ser fiel a Deus, porque Deus o enchia de bênçãos. Ele disse, em outras palavras, que Jó era um falso, estava ali por interesse. E ali nós vemos que Deus permitiu que Satanás cirandasse com a vida de Jó, e ali Satanás novamente foi derrotado. Eu não sei como é que ele não se cansa de ser derrotado. Ele sempre perde, mas não desiste. E você pode ver o ministério da acusação quando Jesus estava ali com seus discípulos e Pedro falou: olha, mestre, Jesus falando assim: olha, em verdade vos digo que um de vós vai me negar. Ele olhou para Pedro: Pedro, em verdade te digo, antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E aí Pedro falou: não, de maneira nenhuma, né? Eu daria a minha vida por ti, mestre.
E Jesus falou a Pedro: Satanás pediu permissão para te cirandar, mas eu roguei por ti. Então veja que, se você parar para fazer uma análise, o mesmo assunto que aconteceu ali com Jó, provavelmente foi com Pedro. Satanás chegou diante do Senhor para acusar a Pedro e todos os discípulos ali, né? E Jesus revelou, trouxe esse flashzinho, esse lampejo de revelação, contando: olha, Satanás pediu permissão. Então o que a Bíblia está dizendo? Que o diabo constantemente, no livro de Apocalipse, novamente, ratifica essa informação, dizendo que o acusador dos nossos irmãos, que os acusava de dia e de noite, foi derribado, foi derrotado. Apocalipse capítulo 7, houve uma grande batalha. Versículo 8: não prevaleceram ele e os seus agentes, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo, e os seus anjos foram lançados com ele. É o que está escrito aqui no versículo 8 e 9. Então vejamos que o diabo, ele luta contra os santos, e a forma pela qual ele tem de lutar contra os santos é os acusando. Satanás é o acusador. E antes de entrar nesse assunto da acusação, gostaria só de lembrar que Satanás, ele foi, em um tempo remoto na eternidade, ele foi um anjo perfeito, e além de ser um anjo, um querubim, ele tinha um plus a mais. Satanás, ele era ungido por Deus. Satanás, ele era um braço direito, entre aspas, ali, da divindade. Então Satanás, ele conhece grandes partes ali do mecanismo de como funciona a divindade, como Deus age, como Deus responde. E ele percebeu que Deus é santo e tem a sua lei. E quando a lei de Deus é quebrada, quando a lei de Deus é violada, a própria natureza de Deus exige que seja feita reparação, que exige que seja feita vingança pela quebra da sua lei. Então o diabo, sabendo como Deus trabalha, ele passou a influenciar anjos nos céus. E o próprio texto aqui serve de base para nós termos uma ideia. Ele levou após si 1/3 das estrelas dos céus. Veja que o diabo, de alguma forma, convenceu aqueles anjos a pecarem contra Deus. E nesta batalha lá no céu, houve uma batalha no céu certamente, e ele foi expulso com aqueles anjos. Após ele ter caído, ele não desistiu. Deus criou o homem, e ele adentrou por permissão divina o jardim do Éden, e ali ele tentou Eva, e que por sua vez se aproximou do seu marido Adão, e eles pecaram contra Deus. Ele sabe como é que Deus funciona. Deus é santo, irmãos. Então ele derrotou Adão, ele derrotou a Eva. E a história nos diz que Satanás continuou a incitar os homens, né? Não que o diabo seja o principal responsável pelo pecado. O pecado é uma decisão do indivíduo. Agora é óbvio, quando você toma uma decisão, as informações elas são levadas em conta. E muitas das vezes as pessoas, ou quase todas as vezes, ou ignoram ou não conhecem a vontade e a palavra de Deus e acabam tomando a decisão errada. Acabam errando o alvo. E esse é um conceito do pecado, errar o alvo. Então Satanás, ele seduziu a descendência de Adão e Eva de uma tal maneira que até o próprio livro de Gênesis capítulo 6 diz que toda a humanidade estava corrompida, e a imaginação dos corações, até mesmo das crianças, era má continuamente, pelo que Deus trouxe um grande juízo universal sobre aquela geração. E Satanás continuou depois do dilúvio, ele continuou tentando, ele continuou convencendo, fazendo muitas pessoas pecarem. O interessante é que, ao ver os testemunhos dos ex-satanistas, dos ex-macumbeiros, você pode observar que é um padrão. Satanás, ele obriga o ser humano a violar todos os mandamentos de Deus.
Ao violar todos os mandamentos, ele se afasta de Deus. E quando ele está longe de Deus, ele se aproxima e escraviza esta pessoa. Esse é o modus operandi do diabo. Então a Bíblia diz que ele derrotou grande parte dos homens, mas existe um grupo, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui para nós, que ele não conseguiu vencer, ele não conseguiu derrubar. Até mesmo na época do dilúvio, tinha um homem lá e sua família que ele não conseguiu derrubar. Existiram outros homens proeminentes nas histórias bíblicas que também não foram derrotados por Satanás. E eles, apesar da acusação do diabo, apesar das artimanhas do diabo, conseguiram vencer Satanás. E o livro do Apocalipse traz a resposta para nós, como foi que os santos venceram o diabo. Versículo 12, deixa bem claro, eles, se referindo aos santos, o venceram, esse o se refere a Satanás, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. O versículo 12 está trazendo o segredo da vitória. E eu creio que ninguém aqui quer ser derrotado, ninguém aqui quer ser um perdedor, ninguém aqui quer ser vencido por Satanás. Então, como vencer? A Bíblia está revelando, irmãos, para nós. O Apocalipse é um livro extraordinário, ele revela não só o futuro, não só a vitória, mas estratégias para nós hoje vencermos o diabo. E isso é o que importa hoje, irmãos, no mundo moderno, tecnológico, um mundo onde as pessoas estão se voltando cada vez mais para o virtual, para o temporal. O que realmente importa é vencer na vida através de um diploma, subir de classe social, ou vencer Satanás. Eu acho que o que importa para nós, em primeiro lugar, é vencer o diabo, é vencer suas artimanhas, é detectar suas estratégias. A Bíblia diz as astutas ciladas do diabo. O diabo ele não vem para brincar, ele não vem pegando leve, ele pega pesado no seu trabalho. E ele tem derrotado, mas a Bíblia diz que houve um grupo aqui que o venceu, e é isso que você vai ver nessa noite aqui. Primeiro, eles o venceram, irmãos, pelo sangue de Jesus. Foi um dos segredos da vitória. Preste atenção aqui. Ele conhece o mecanismo divino. Deus cria sua lei, e se você examinar a lei, a Torá, você vai ver que Deus estipulou sua lei moral, estipulou um sistema de punições para quem violasse a sua lei moral. E basicamente era a morte. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Então Satanás deu uma gargalhada, começou a rir e falou, olha, eu vou derrotar os homens, é simples, eu vou fazê-los pecar. E em um certo momento da história, Satanás estava todo alegre, triunfante, porque realmente a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram. Imagine a cara do diabo. Imagine ele ali, todos pecaram. Consegui, eu venci. Deus vai ter que julgar o homem, Deus vai ter que matar todos os homens, porque todos pecaram, e está escrito, a alma que pecar, essa morrerá. E também está escrito que Deus vela pela sua palavra para cumprir. Vocês estão entendendo como é que o diabo trabalha? Ele trabalha como se fosse um promotor de justiça, entre aspas, porque ele não é justo, ele é um iníquo, ele é um impuro, mas ele opera, ele sabe disso. Só que, irmãos, Deus sabe de tudo, Deus conhece tudo, Deus jamais foi derrotado, nunca será, sempre foi vencedor e nunca será pego de surpresa. Por mais bem habilidoso que seja o inimigo, ele não vai pegar o Todo-Poderoso de surpresa. A palavra de Deus diz também que na própria lei moral de Deus previa o ritual de sacrifícios e remissão de pecados. E o povo de Israel conheceu, praticou isso durante muitos anos. E o diabo continuava dando risada, porque aqueles rituais de sacrifícios não libertava o homem, mas só mostrava cada vez mais sua condição de perdição. Mas a Bíblia diz, João Batista estava no Rio Jordão, e de repente aparece Jesus.
E quando João Batista olha para Jesus, ele disse o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse o Cordeiro, ele não disse isso à toa. Ele está falando, os homens têm os seus cordeiros. Os cordeiros que os homens oferecem não conseguem resolver a problemática. Uma morte de um animal jamais pode pagar o preço pelo pecado de um homem, apenas cobrir o pecado. Mas eis o Cordeiro de Deus que vai trazer a remissão dos pecados, vai pagar pelos pecados, e o sangue desse Cordeiro vai purificar o homem de todo o pecado. E assim, irmãos, Jesus veio à terra, e quando ele tinha 33 anos e alguns meses, ele disse: Pai, está consumado. Aleluia. Quando ele disse isso lá na cruz, irmãos, ele estava dizendo: todo o preço, toda a exigência legal da tua lei, Senhor, meu Pai, eu estou cumprindo agora, para que desta forma Deus possa continuar santo, a sua palavra não ser quebrada e o homem poder receber a sua vitória, a sua salvação. Irmãos, vocês não imaginam como o diabo ficou desesperado, raivoso, quando Jesus conseguiu e triunfou em si mesmo lá na cruz do Calvário. E diz a Bíblia que Jesus desceu às partes mais baixas da terra e proclamou a sua vitória, e pegou que eram os cativos que estavam lá no Hades e levou para os céus, porque ninguém poderia entrar no céu se a lei de Deus não fosse plenamente satisfeita. E a Bíblia diz que através da morte de Jesus, irmãos, o homem perdido agora tem os seus pecados completamente perdoados, purificados, e o diabo, irmãos, por mais feroz que seja a sua acusação, não tem poder contra o sangue de Jesus. O diabo pode chegar e dizer: olha, ele roubou, ele matou, ele mentiu, ele adulterou, ele fez isso, ele fez aquilo outro. Ele pode trazer uma relação imensa de pecados. Jesus vai olhar para aqueles pecados e vai dizer: está aqui, Pai, as minhas mãos foram furadas, meu sangue foi derramado no lugar dele, e toda a punição que era para ele eu levei sobre mim mesmo. E Deus consegue assim, irmãos, nos dar uma grande vitória. É por isso que nessa noite nós estamos aqui reunidos, porque nós somos mais do que vencedores. Agora existe um porém, irmãos. Deus fez a sua parte, providenciou o Cordeiro para tirar o pecado do mundo. Mas existe alguma coisa que o homem tem que fazer. A salvação tem uma responsabilidade divina. Deus entregou seu Filho. Deus amou o mundo de uma tal maneira que entregou seu Filho. E existe uma responsabilidade humana. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Permanecer, irmãos, é o grande desafio. Depois que você ouviu a mensagem da cruz, recebeu a salvação, a remissão dos seus pecados através do sangue, agora existe um grande desafio. Qual é? Permanecer na presença de Deus. E Deus tem seus mandamentos, Jesus tem seus mandamentos. Um dos mandamentos que Jesus nos deixou é: ide por todas as nações, ensinando estas coisas, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crer e for batizado será salvo. Atos capítulo 1 e 2 fala de Jesus subindo aos céus e do Espírito Santo descendo. E ali nesses capítulos Jesus disse: mas vós ser-me-eis testemunhas em todas em Jerusalém, Judá e até os confins de toda a terra. Só que antes eles deveriam esperar pelo Espírito Santo para que fossem testemunhas. Agora, você já parou para pensar o que é ser uma testemunha de Jesus? Será uma coisa fácil testificar de Jesus? A própria Bíblia diz que os discípulos começaram a testificar de Jesus. Começaram a falar que Jesus era o Messias, que Jesus era o Salvador. Pedro disse: em nenhum outro nome, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, a saber, Jesus Cristo. E quando, irmãos,
a igreja começou a testificar, Satanás, que não desiste nunca, a gente tem que admitir isso, ele não desiste nunca, começou a perseguir a igreja. Irmãos, e a perseguição do diabo, infelizmente, conseguiu derrubar algumas pessoas, né? Não conseguiu derrubar Estevão. Estevão era um jovem cheio do Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele dava com grande poder e autoridade testemunho acerca de Jesus Cristo. E ninguém podia resistir ao espírito e à sabedoria com que Estevão falava. E diz a palavra de Deus que Estevão morreu apedrejado, e ali, mesmo sendo apedrejado, continuou a interceder, a fazer a vontade do Senhor, a testificar de Jesus Cristo, e adormeceu. Mas nem todos conseguiram vencer. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, nós temos aqui algumas pessoas que pararam no meio do caminho, foram salvos, receberam a graça de Deus, mas por algum motivo fracassaram. Este é o dever que te encarrego. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 18 ao 20. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas, o bom combate, mantendo a fé, boa consciência. Portanto, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Dentre estes se encontram Himeneu e Alexandre. Também em 2 Timóteo 4,10 diz: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Amados, testificar de Jesus é algo que exige uma preparação, exige algo que eu devo fazer. Jesus diz: mas esperai até que do alto vós sejais revestidos de poder, então, só então, ser-me-eis testemunhas. Nós vemos aqui um exemplo clássico, irmãos, muito citado pelos pregadores. Existe o Pedro antes do batismo com o Espírito Santo e o Pedro depois do batismo com o Espírito Santo. O Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, foi confrontado por 3 pessoas. E diante de 3 pessoas, Pedro negou a Jesus. Pedro não conseguiu dar um testemunho de que era servo de Cristo, que era servo do Deus Altíssimo. Pedro temeu e por isso negou a Jesus 3 vezes. Amados, quando Deus deixou o batismo com o Espírito Santo para nós, Ele não deixou isso à toa. O batismo com o Espírito Santo, irmãos, é um complemento, é um auxílio fundamental para que você obedeça à vontade de Deus, de fazer discípulos e permanecer na presença de Deus. Nós vemos aqui que Demas amou o presente século. E por que ele amou o presente século? Quando você vê alguém desviando, pode ter certeza que essa pessoa não tinha muito conhecimento da palavra, não tinha muita convicção. Ora, o que traz a fé é ouvir a palavra, mas ouvir a palavra de Deus com entendimento, com raciocínio, para que gere convicção. E o indivíduo convicto, irmãos, não vai trocar, irmãos, Jesus por nada nessa terra. Isso eu garanto para vocês. Porque, irmãos, o que Ele tem para nós é coisa gloriosa, é coisa grande. A Bíblia diz: é coisa que o olho do homem nunca viu e nem desceu ao seu coração. Isto é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Como foi que Demas amou o presente século e abandonou o ministério? A Bíblia diz que o Espírito Santo, Jesus falando: eu vou, mas o outro virá. E quando ele vier, vos ensinará todas as coisas e vos guiará em toda a verdade. Este Espírito Santo, o Paracletos, o advogado, o conselheiro, o assistente, o ajudador, ele é o que vai te preparar para ir morar no céu.
Ele é o que vai te confortar, te consolar nos momentos de luta, de tristeza e de dor. Irmãos, porque aqui nós vemos aqui Antipas, Apocalipse capítulo 2, versículo 13, da igreja de Pérgamo. A Bíblia diz que Antipas, Jesus falando acerca de Antipas, a minha fiel testemunha que foi morta. Eu me lembro do testemunho de uns missionários que estavam lá na Rússia comunista, e ali os soldados comunistas pegaram os crentes, pegaram a pá e falaram assim: ó, vocês têm a última chance aí, é só nega Jesus, que vocês vão ser liberados hoje, recolocados em suas vidas na sociedade. E ali chegou para um crente e falou: e você nega? Não, não nego. Então você vai cavar sua própria cova e aí nós vamos te enterrar vivo. E aquele crente começava a cavar a cova dele, cavava, quando estava na profundidade ideal, ele deitava dentro da cova e aquele soldado comunista ia enterrando aquele crente vivo. E aquele crente, muitos daqueles crentes iam morrendo, sufocados pela terra, mas cantando, jubilando. E aí chegou na vez de um irmão lá. E o irmão, vendo aqueles irmãos morrendo sufocado, ficou impressionado e ele vacilou na fé. Ele vacilou, ele temeu, ele viu a morte e ali ele retrocedeu. Creio eu que ele não estava preparado. E o soldado perguntou: e aí, você vai negar Jesus? E ele falou: eu nego, eu não quero morrer não, eu nego Jesus. E um soldado que estava lá distante fazendo a guarda falou: opa, peraí, eu quero morrer agora, eu vou morrer, pode deixar aqui, eu vou morrer por Jesus. Ele: você não imagina o que é que eu estou vendo aqui. Eu estava vendo um anjo com uma coroa muito linda, e na hora que ele ia colocar na tua cabeça, você disse: eu nego a Jesus. O anjo recuou com a coroa, e agora eu quero ocupar o teu lugar, porque eu quero essa coroa tua aí. E ele foi e morreu. Aquele soldado morreu. Creio que Jesus fez um milagre muito grande, revelou para ele o mundo espiritual. Irmãos, só nega Jesus, só tem medo da morte quem não tem um encontro verdadeiro e autêntico com Jesus. Jesus, ele é tremendo, ele é maravilhoso. Para mim, disse o apóstolo Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro. Hoje nós temos visto, irmão, muitas pessoas aceitando a Jesus e caindo pelo caminho, como fez Himeneu e Alexandre e Demas, porque não estão preocupados em ser cheios do Espírito Santo. Aliás, é uma coisa que está realmente sendo percebida. Grande parte de nós não estamos preocupados se estamos ou não cheios do Espírito Santo. A palavra de Deus está aqui para nos advertir: cuidado, porque sem Ele, irmãos, nós não teremos forças para resistir aos ataques do diabo. Nós seremos como Pedro, nós vamos negar Jesus facilmente. Observa e vê na tua vida, faz uma retrospectiva e vê. Quantas das vezes, às vezes, você negou Jesus? Quantas das vezes você disse uma mentirinha lá no seu serviço? Aquela mentirinha lá que você disse, você estava negando a Jesus. Você perdeu uma grande oportunidade de dizer: olha, eu não vou mentir porque eu sou crente, Jesus me salvou. Isso é ser testemunha de Jesus. A Bíblia diz também, irmãos, glória a Deus, o tempo já passou, outra hora eu termino essa mensagem. Glória a Deus. Irmãos, eu agradeço a oportunidade, que o Senhor abençoe, e quem sabe no outro tempo eu passo o terceiro ponto da mensagem aqui. Amém? Graças a Deus.